Bem-vindo ao Conselho Consultivo. A reunião do Eurogrupo foi antecipada para o 12h30, quando estava prevista para as 14h em Bruxelas. Os ministros das Finanças reúnem-se de emergência antes da cimeira de chefes de Estado e de Governo, agendada para as 18h. Alexis Tsipras encontra-se com Jean-Claude Juncker, ainda antes da cimeira, para discutir o novo plano de Atenas. A proposta prevê cortes adicionais nas pensões mais elevadas, eliminação das reformas antecipadas, mexidas no IVA, imposto extraordinário sobre as empresas com lucros anuais acima de 500 mil euros, entre várias outras medidas. Os credores também estão dispostos a ceder e propuseram ao Governo um novo perdão da dívida no âmbito de um terceiro resgate. Ao que o Económico apurou, poderia incluir o perdão de parte do empréstimo contraído nos resgates, ou seja, ir além da extensão dos prazos de pagamento e a redução dos juros. Tsipras apresentou ontem o plano a Merkel, Hollande e Jean-Claude Juncker. Merkel e Hollande terão dito que a proposta tinha de ser negociada com a Troika antes da cimeira. É o tema para análise com os comentadores do ETV, Tomás Vasques, Miranda Calha e Filipe Anacoreta Correia. Muito obrigada a todos pela presença neste Conselho Consultivo. Tomás Vasques, a Grécia entregou ontem um conjunto de propostas aos credores, que incluem, como ouvíamos, mexida no IVA e também nas pensões, e o chefe de gabinete de Jean-Claude Juncker escrevia no Twitter que é um bom ponto de partida. É desta que vai haver um acordo sobre a Grécia? Antes queria dizer o seguinte, se me permite. A União Europeia está a jogar a roleta russa com a Grécia, literalmente. E se é desta que a bala mortal sai ou não, ainda não se sabe. Pode ser adiado mais uns dias, mais umas semanas. Mas a questão é que nós, ao discutir o dia-a-dia, vamos perdendo a ideia de conjunto do que aqui se passou e como é que a Grécia chegou aqui. Em primeiro lugar, como antecedente mais remoto, temos que a nova democracia, um partido da família política dos atuais governos da Alemanha, da Espanha, de Portugal, portanto, maquilhou as contas públicas de modo a poder entrar no euro. Este é o pecado original. Foi aquele partido que maquilhou as contas, aliás, com o apoio técnico do Goldman Sachs, em que foi vice-presidente o atual presidente do BCE. Portanto, há aqui... Isto tem tudo uma história. Depois são, como antecedentes mais próximos, estes últimos 5 anos. A Troika falhou todas as medidas nos resgates. A Troika falhou todas as medidas. O que tinha previsto para 2012, 2013, quanto ao desemprego, que era de 14%, ia já nos 26%. Quando tinha previsto um crescimento de 2,1% para 2014, já vamos em 27% de crescimento negativo do PIB. Portanto, todas as medidas que a Troika aplicou na Grécia, portanto, há uma responsabilidade destes senhores, dos senhores da Troika, no que aconteceu nos últimos 5 anos e a Grécia ter chegado a este ponto. Agora, a Grécia chegada a este ponto já não vai com paliativos. E aí é que está, é necessário, se se quer que a Grécia se mantenha no euro e na União Europeia, são necessárias medidas especiais, um tratamento diferente. Porque, mas isso é o que a Grécia tem tido. Não tem tido tratamento diferente, porque não foi desde já não foi este governo que criou toda esta situação para trás. A nova democracia e a Troika. Este governo herdou. Este governo herdou e está só a tentar explicar que a aplicação, a continuação dos programas anteriores é para matar, não é para salvar. E de modo que o que está aqui em cima da mesa é que a Grécia precisa de um tratamento muito especial, sobretudo em relação à reestruturação da dívida. Nenhum país consegue pagar aquela dívida astronómica e, ao mesmo tempo, criar condições para crescimento económico, única tábua de salvação do país. Se não crescer economicamente, se não produzir riqueza, não pode pagar a dívida. Mas a Grécia também chegou a este ponto porquê? Porque também não reformou. Não, o FMI diz que foi o país que mais reformas produziu. Toda a gente, aliás, os bancos, há relatórios de bancos a dizer que o país europeu onde se produziram mais reformas foi na Grécia. A Grécia tem estado sob a direção, porque os planos da Troika não funcionam, produzem os efeitos contrários. Não se recorda do nosso ministro Vítor Gaspar ficar de boca aberta quando o desemprego disparou para 16, 17%, porque não esperava que o desemprego disparasse para esses números com as medidas que tinha tomado. Na Grécia passou-se
a mesma coisa, mas ampliada. É que as medidas da troca não produziram os efeitos desejados. A redução da dívida. Diziam que em 2004 a dívida seria reduzida substancialmente. Os planos do primeiro resgate e do segundo resgate. E chegámos a 2015 com 180% de déficit crescido. Portanto, agora são necessárias medidas especiais. Sobretudo para medidas tendentes ao crescimento, e não cortes e cortes e cortes, e um tratamento em relação à dívida externa especial. Porque o dinheiro, esta tranche, os 7,2 mil milhões de euros da última tranche deste segundo resgate, não dão para pagar as dívidas imediatas, os pagamentos a fazer nos próximos meses, não chegam. Portanto, terceiro resgate, em que condições? Isto não está fácil. Filipe Ana Correta Correia, a Europa parece-lhe que é inevitável que perdoe novamente dívida à Grécia? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a expectativa para hoje é que realmente o acordo seja alcançável e isso creio que vai ao encontro de todas as partes. Espero da Europa, da parte da Europa, não tenho dúvidas que a Europa deseja um acordo com a Grécia. Sei também que os gregos desejam um acordo com a Europa. Não estou totalmente certo que o Syriza deseja esse acordo com a Europa, porque quem conhece todo o percurso até ideológico do Syriza sabe que há bem pouco tempo eles tinham na sua proposta eleitoral a saída do euro, mas eu estou em crer que sim, com a responsabilidade também da condução do país, estou em crer que eles já reviram essa posição. Até porque não é essa a posição da maioria dos gregos, não é? E não é a avaliar pelas manifestações. Exatamente. Não é essa a posição e aquilo que a maioria dos gregos querem. Estou em crer que uma decisão desse dramatismo seria realmente trágica para a Grécia e, portanto, estou em crer também que o primeiro-ministro de Cipras vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance e eu acredito profundamente que esse acordo hoje é alcançável. Agora, o que me parece que, de alguma forma, não podemos deixar de analisar, sobretudo quando este momento passar, é fazer uma avaliação deste percurso. Como todos sabemos, a eleição do Syriza foi acompanhada de uma grande esperança em toda a Europa. O primeiro-ministro grego foi acompanhado por muita da opinião pública em toda a Europa. Houve chefes de Estado que tiveram posições muito simpáticas, muito próximas em relação à sua posição de negocial, uma posição mais dura. E a verdade é que, verificado este processo negocial, eu creio que os responsáveis gregos se aspiravam a ser líderes de um continente, eles hoje não são mais do que uma ilha grega. Parece que a própria Grécia se tornou uma ilha. Todos os responsáveis europeus hoje se distanciam em relação ao seu posicionamento. Em Portugal também. E em Portugal, até em Portugal também. Portanto, na verdade, aquilo que foi uma atitude de grande ousadia em termos negociais verificou-se a seu tempo que trouxe enormes prejuízos até para os gregos. Repare que falou aí do perdão da dívida, mas eu creio que com a trajetória que houve até de suspeição e desconfiança em relação à Grécia, mesmo que haja um perdão da dívida, os custos desta incerteza, os custos do agravamento das dúvidas em relação à Grécia, dos custos da dívida da grega, eles acabam por não compensar algum perdão que possa haver. Miranda Calha, António Costa, o líder do PS, foi uma das pessoas que moderou um bocadinho o seu discurso em relação ao país. Parece-lhe que, e olhando para as sondagens, que o PS já está a ser prejudicado com esta situação? Muito bom dia. Não, acho que não. O que é que houve, portanto, nestes tempos mais recentes? Houve a eleição, contrariamente àquilo que era uma opinião pública geral espalhada em termos da Europa, num partido, em termos da Grécia, que estava um pouco dentro, ou melhor, fora do conjunto das famílias que governavam a Europa. Isso não deixou de ser uma chamada de atenção, porque este tipo de situação na Grécia significava que ia haver necessidade de algum tipo de mudanças em termos da Europa. E isso aconteceu.
obviamente, que aconteceu. É evidente que esta questão centrou-se em termos dos problemas da Grécia. Mas o que não há dúvida nenhuma é que os problemas da Grécia eram os problemas existentes em muitos outros países, a começar até mesmo por aqueles que tiveram também uma posição em relação a esta matéria sobre as questões das dívidas, sobre o processo de evolução em termos da Europa nestas questões financeiras e económicas, como, por exemplo, a França, que também teve uma posição interessante sobre essa matéria na sequência daquelas eleições. Portanto, houve aqui, digamos, entre aspas, uma novidade em termos do espaço europeu. Essa novidade obrigou a Europa também a ter que pensar de outra maneira em relação a algumas matérias. Veja-se o que aconteceu. Mas chegou-se a admitir a saída da Grécia do euro. Chegámos a este limite. Bom, a gente não sabe o que é que vai passar nestas reuniões hoje. Mas até sexta-feira não sabemos. era uma forte possibilidade. Pois, não sabemos. Isso eu, digamos que tudo isso faz parte do conjunto das situações que estão a evoluir no tratamento da questão da Grécia. Faz parte. Mas não lhe parece que se inverteram os papéis? Credores, o que aconteceu devedores, foi o seguinte, no caso da Grécia? é que houve esta situação em termos da Europa, no caso concreto protagonizada pelas escolhas que foram feitas pelos gregos no seu país em relação, portanto, à governação do respectivo país, e que isso teve repercussões em termos da Europa. O que aconteceu, e o que estamos agora a constatar, é que neste processo negocial que tem vindo a decorrer nos últimos meses, estamos a ver que certamente se vai chegar a algum tipo de consenso no final. E este consenso tem uma situação, não é um setor ou outro que vai ganhar, é cedências mútuas em relação àquilo que são as opções que têm a ver com o futuro da própria Europa. E isto é que é uma questão que é essencial, porque no fundo o governo grego, protagonizado por esta força política, veio com uma ânsia de querer mudar tudo, querer fazer tudo e estar-se praticamente um pouco fora do conjunto da prática das regras europeias. E o que estamos a ver neste momento em que certamente se vai chegar a um ponto de encontro é que eles estão, obviamente, a admitir fazer todas as reformas, inclusive aquela que tem a ver, por exemplo, com a questão das pensões, ou com o IVA, ou com o excesso orçamental, e, portanto, tudo isso está mais ou menos a chegar a esse ponto. O que quer dizer que houve cedências mútuas de todas as partes. E, no fundo, o que é que isto também quer dizer? Que, efetivamente, o facto de ter aparecido esta situação na Grécia obrigou também a Europa a ter que pensar numa perspectiva diferente em relação a muitas situações. E isso é que é muito importante. Sim, até porque a Europa nem sequer tinha pensado numa possível saída de um país do euro, não está contemplada nos tratados. Certo, pois, é isso mesmo. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Que é o meu sentimento, e espero que não esteja errado, é que certamente vai haver alguns passos mais neste processo. Não quer dizer até que esta seja a última reunião, a final, que vai resolver tudo. É mais uma, não é verdade? Aliás, é assim que a Europa normalmente vai resolvendo os problemas. É desta maneira mais ou menos suave de evoluir em relação às coisas, não é? Mas o que eu tenho impressão é que o essencial desta situação é que a Grécia deve continuar onde está e que isso deve significar alguma coisa em termos do futuro da Europa. E uma reflexão, que aliás foi aqui feita pelo Tomás no princípio, que é a reflexão sobre como é que se chegou a este ponto e porquê é que a Europa chegou a este ponto. E porquê é que esta situação está existente na Europa, quando, por exemplo, nós vimos que houve crise nos Estados Unidos e a evolução foi completamente diferente? Porquê é que a Europa está nesta situação? E porquê é que esta Europa, por exemplo, está a deixar crescer os extremismos em todos os lados? Porque ainda recentemente vimos que, em termos da Dinamarca, mais uma vez, agora, foi outro partido, também da extrema-direita, que de facto está a atuar agora em termos da política da Dinamarca. Tomás Vasques, mas vamos concentrar-nos na Grécia. Como é que olha para as propostas que estão agora em cima da mesa, estas de que se fala que a Grécia vai levar hoje à reunião? De certo modo, o governo grego, perante as dificuldades nas negociações nos últimos 2, 3, 4 meses, procura encontrar a solução, as medidas que lhe permitam, porque estou convencido, aliás, o próprio primeiro-ministro grego não tem mandato eleitoral para sair do euro.
Mas nunca a Grécia falou tanto disso como na semana passada. É evidente, são as circunstâncias, é iminente. Apesar disto não estar minimamente resolvido no futuro, mesmo independentemente de modo que, perante o insucesso do último Eurogrupo, na sexta-feira, durante o fim de semana, foram às pensões mais altas, a corte nas pensões mais altas, e isto segundo a imprensa, porque não vi ainda nenhum documento da origem do governo grego, e no aumento do IVA. Como já última medida e de conciliação entre as exigências que estão a ser feitas para a aplicação, para a libertação desta última tranche e o programa do governo que foi eleito pelos gregos, o programa que eles se apresentaram em eleições e que governaram. De modo que não é seguro, isto é roleta russa, como eu disse há pouco. Isto não é seguro, mesmo que hoje ou daqui a mais 2 ou 3 dias, a União Europeia e a Grécia, a zona euro, se encontrem num acordo para a libertação dos 7,2 mil milhões de euros, daqui a 1 mês e meio, 2 meses, voltamos à estaca zero. Porque estes cortes, estes cortes vão provocar diminuição do consumo interno, vão provocar diminuição do PIB, e vão provocar aumento da dívida externa e a Grécia não chega ao ponto de regredir, de voltar ao crescimento, voltar a diminuir o desemprego, voltar a diminuir o PIB e, consequentemente, a dívida externa. De modo que, daqui a 1 mês, mesmo que hoje se chegue a um acordo, daqui a 1 mês, mês e meio, 2 meses, estamos na mesma situação. Concorda com o Tomás Vasques que isto é um ciclo vicioso? Não, essa tese foi muito defendida em Portugal. Era o ciclo recessivo. O Sr. Presidente da República foi o primeiro a exatamente, explicar que isso. ameaçou na altura, que dizia que havia uma ameaça. Fazendo a pergunta de outra forma, parece-lhe que se houver um novo perdão de dívida à Grécia, a Grécia vai alterar alguma coisa de forma estrutural? Eu acho que o perdão de dívida não é uma questão essencial, porque ela tem que ser vista na perspectiva do custo da dívida. Nós podemos pagar mais. Eu falaria mais em renegociação da dívida, mesmo mais profundamente profunda do que perdão da dívida, não utilizei essa expressão. Mas hoje fala renegociação, pois eu sei, mas eu não. A renegociação da dívida. Hoje a imprensa fala que haverá a possibilidade de contrapropor ou aceitar, no fundo, os credores aceitarem um perdão de dívida por resposta a algumas cedências do Syriza. Mas o perdão de dívida ou a dívida tem que ser visto com o custo da dívida. Nós podemos pagar mais por 2 laranjas do que por 3 se as laranjas forem mais caras. E a incerteza, a dúvida que a atitude do Syriza gerou nos credores levou automaticamente a um aumento do custo da dívida. Portanto, hoje, mesmo que a dívida diminua, ela já antes era provavelmente insustentável, hoje é muito mais. E mesmo que haja um perdão de dívida, isso não é totalmente decisivo. Agora, o que me parece... Eu não creio que a avaliação de quem é que cede mais, quem é que ganha, quem é que não ganha, seja muito relevante, mas parece-me evidente hoje, de acordo com as notícias que temos, que o Syriza cedeu. Não digo isto para dizer que perdeu e que os outros ganharam, eu creio que essa avaliação não interessa. Mas é natural e tem que se fazer uma avaliação fria, porque havia quem defendesse que uma estratégia negocial mais dura seria benéfica, e havia quem defendesse o contrário. Portanto, independentemente de nós nos colocarmos numa perspectiva de quem ganha ou quem perde, nós temos que fazer essa avaliação friamente, olhar para trás, para este tempo e perceber assim, isto para os gregos, esta atitude do Syriza, foi melhor ou foi pior? E a minha avaliação, e creio que é uma avaliação bastante partilhada, é que foi profundamente negativo. Este processo foi profundamente negativo, em primeiro lugar, para os gregos. E prova disso é que grandes defensores da estratégia grega hoje já não estão tão ao lado do Syriza, reconhecem que foi uma estratégia demasiado arriscada. E repare, mesmo que depois deste processo nós tivéssemos um acordo que até fosse mais além, no sentido de apoiar algumas medidas defendidas pelo Syriza, eu creio que esta negociação já em si deixou marcas profundíssimas,
porque o Tomás Vasques referiu a responsabilidade da europeia neste processo, mas nós não podemos esquecer o que foram as declarações do Tsipras no Parlamento grego a atribuir responsabilidade criminal ao FMI. Nós não podemos esquecer as declarações do primeiro-ministro Tsipras na Rússia, numa altura da maior sensibilidade diplomática no mundo. O primeiro-ministro grego não hesitou em ir à Rússia acusar a União Europeia de fragilidade política. Isso é muito grave e vai deixar as suas marcas. Houve uma troca de acusações de parte a parte, a senhora Lagarde, etc. Houve ali uma troca de As declarações, citação. O tom dos discursos se endureceu muito na semana passada e houve de facto este ponto aqui que a Ana Coreta Correia refere da ida de Alexis Tsipras à Rússia, exatamente no dia em que estava a haver um Eurogrupo para tentar desbloquear a situação na Grécia. Foi uma forma de pressão sobre os líderes europeus. Se calhar até quase que dava a sensação que utilizaria uma expressão mais forte em relação a essa deslocação à Rússia, porque evidentemente numa altura em que estão a decorrer as situações que nós conhecemos por causa da Ucrânia, em termos de segurança, aquilo que se está a discutir ainda recentemente, mais um conjunto de medidas em relação à Rússia no âmbito económico por causa daquilo que aconteceu e que está ainda a acontecer em termos da Ucrânia, esta deslocação lá do Sr. Tsipras é demonstrativa que efetivamente ele está a tentar utilizar todos e quaisquer argumentos para pressionar, e chamamos-lhe assim, pressionar então a Europa nesse contexto. Aliás, até na sequência de uma decisão também extremamente grave do líder russo, que foi a apresentação ao mundo que vão obter mais 40 ogivas nucleares, portanto, para os chamados mísseis balísticos, que obviamente vêm trazer, em termos internacionais, questões muito importantes em termos da segurança no mundo. Portanto, esta deslocação do Sr. Tsipras, obviamente que vai dentro daquele contexto de utilizar todas as fórmulas, ou, digamos, fazer aquele tipo de ataques pessoais que nós conhecemos em termos do Parlamento grego, ou esta deslocação à Rússia, outro tipo de declarações que acontecem, portanto, entre os líderes, que obviamente, portanto, estão a originar ou mostrar a situação de complexa em que a própria Grécia se encontra. E, portanto, o que me parece é que neste tipo de contexto a Europa tem respondido tão bem em relação a essas matérias e, obviamente, também tem atuado no sentido de que a Grécia integre aquilo que são os procedimentos normais em termos da Europa. Não temos tempo para mais. Muito obrigada a todos pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo e até para a semana. Estamos de regresso amanhã com o Conselho Consultivo precisamente para fazer o rescaldo dessa cimeira de emergência com chefes de Estado e de Governo para tentar desbloquear a situação na Grécia. Até lá.